Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula de História. Na videoaula, nós vamos dar continuidade à nossa videoaula passada, a Revolução Industrial, capítulo 5, e que hoje nós vamos destacar das páginas 112 à página 115, assim também como nós iremos responder as questões 4, 5 e 6 da página 118. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E ressalto da importância que vocês participem das atividades, que vocês assistam as videoaulas, que eu sei que não é fácil, não é? Nesse momento tão atípico, mas é a forma que nós encontramos de estarmos juntos produzindo conhecimento, mesmo que vocês daí e eu daqui, não é? De forma virtual, mas nós estamos juntos. E que vocês não acumulem atividade, que façam atividade de todas as disciplinas. E que assim também como assista às videoaulas, que as videoaulas, elas vão ajudar vocês a entenderem o conteúdo e fazerem as atividades propostas por todos os professores. E eu trouxe aí, sempre eu trago uma imagem relacionada ao nosso conteúdo. Eu trouxe aí uma imagem das chaminés, das fábricas, não é? Nessa questão aí da poluição do ar, a questão também próxima às fábricas, existiam que as vilas operárias, as casas sempre dos proletariados, dos trabalhadores, dos assalariados. Aí nós vamos agora para os nossos slides. Vamos lá. Aí temos aí, só reforçando, videoaula 1 de História, capítulo 5, a Revolução Industrial, que vamos destacar da página 112 a 115, respondendo às questões 4, 5 e 6 da página 118. Então, vamos continuando. Temos aí na página que eu peço que vocês leiam atentamente as páginas 112 e 113. Claro que a leitura é importante. Como é que a gente aprende? Lendo. Mas se vocês tiverem condições, porque eu sei também que muitos alunos não têm o livro didático, infelizmente. É por isso que é importante que vocês assistam a videoaula, que a videoaula vai ajudar ao entendimento do conteúdo, que vocês, a aprendizagem de vocês, mas aqueles que tiverem, leiam atentamente as páginas, chama atenção nesse momento, as páginas 112 e 113, porque vai tratar de alguns pensamentos, algumas ideologias que nesse período do contexto da Revolução Industrial vão surgir e vão estar relacionadas também à questão da produção. Entendeu, turma? Então, vamos aí. No século XIX, pensadores analisaram a sociedade europeia e propuseram diferentes formas de organização social e política. Aí nós vamos ver o socialismo científico. O que é isso, o socialismo científico? Alguns intelectuais europeus do século XIX discordavam das condições de trabalho impostas aos trabalhadores, os proletariados, e ao povo colonizado. Entre esses intelectuais estudiosos estavam os alemães Karl Marx, que nasce em 1818 e vai falecer em 1883, e Frederico Engels, 1820-1895, que as ideias de Karl Marx e Engels
eles propuseram o quê? Uma nova maneira de organização social, baseada no socialismo científico, que também foi conhecido como marxismo, que até hoje muitas pessoas seguem e muitas pessoas defendem essa ideologia, essas ideias de se construir uma sociedade socialista, um outro modelo de sociedade que não seja uma sociedade capitalista, que é aquela na qual nós vivemos, que eu já falei em aulas passadas. O Brasil é um país capitalista. Tanto o socialismo como o capitalismo são sistemas econômicos. Tanto sistemas sociais, são sistemas sociais e econômicos, que mexem com a questão da economia e que mexem também com as questões sociais, que acontecem com as pessoas dentro do meio em que elas vivem, ou seja, dentro da sociedade. Marx dizia que nesse contexto, ele analisando, ele vai estudar, ele é um filósofo alemão, junto com seu colega e amigo Engels, Frederico Engels, que eu não sei se a pronúncia é correta, eles vão analisando o contexto da vida que esses trabalhadores viviam nas fábricas, uma jornada longa de trabalho, salário baixo, sem nenhum conforto, moradia precárias, próximas às fábricas, crianças trabalhando cedo, desde os 9 anos, e ele dizia que era preciso que se construísse um modelo de sociedade que passasse pelas transformações sociais, mas que essas transformações sociais fossem feitas pelos trabalhadores, feita pelos proletariados, que eram os trabalhadores, que só iriam construir uma sociedade melhor, mais justa, quando os proletariados, eles fizessem as mudanças sociais para que vivessem em um mundo melhor. É tanto que ele dizia sempre, que toda luta, a história da humanidade, ela se resumia numa história de lutas de classe. Existiam duas classes antagônicas, contrárias. A burguesia, a burguesia, os donos das fábricas, dos meios de produção, e o proletariado, que vendia sua força de trabalho. E que era preciso também, para que não houvesse exploração da burguesia, dos proletariados pela burguesia, era preciso também que se construísse um outro modelo de sistema econômico, que não fosse o capitalismo, mas sim o socialismo. Isso nas ideias de Marx e Engels. E que ele vai explicar isso em um livro chamado O Manifesto do Partido Comunista ou Manifesto Comunista. Ele escreveu vários livros, mas que vai tratar disso neste livro, que até hoje muitas pessoas leem e muitas pessoas defendem, que se possa construir um outro modelo de sociedade e onde não ocorra a exploração, onde não existe explorados e exploradores. Vem aí agora outra ideia, outra corrente, né, que é o chamado positivismo. É tanto que na nossa bandeira brasileira nós temos uma frase positivista, que quando é aquela frase ordem e progresso, é uma linha de uma frase positivista, do positivismo, que vai ser criado por um francês, que vocês estão vendo a foto dele aí, a imagem dele, chamado Auguste Comte. Nasce em 1798 e morre em 1857. Que o positivismo, ele apresentava uma explicação sobre a história das sociedades. Para Comte, o desenvolvimento social deveria passar por 3 fases. A teológica voltada para a questão da religião, que predominaria o poder dos religiosos e militares. A metafísica, com a supremacia de filósofos,
e juristas, e por fim a positiva, que teria como pressuposto básico o conhecimento científico positivo de sociólogos e o poder econômico dos burgueses. Isso eram essas ideias, né, que eu estou explicando de uma forma breve, por isso que eu peço que vocês leiam, retomem as leituras do livro de vocês, se tiverem condições, da página 112 e 113, e que vocês podem também aprimorar, aumentar o conhecimento de vocês em outras fontes. Nós vamos ver aqui o anarquismo. O anarquismo, ele pregava o quê? Os anarquistas, eles não defendiam que a sociedade ela fosse regida por governos. Eles defendiam que o povo se autogovernasse. Eles diziam que as ideias anarquistas, para os anarquistas, eles acreditavam que era o governo, que era o atraso de uma sociedade, eram os governantes. Que por isso que eles não defendiam a ideia de um Estado, do governo, que as pessoas deveriam se autogovernar. Só assim poderia construir uma sociedade melhor, nas ideias dos anarquistas. E essas ideias anarquistas, elas chegaram aqui no Brasil, trazidas pelos os italianos. Os sindicatos fundados aqui no Brasil, os primeiros sindicatos fundados aqui no Brasil, eles foram fundados com as ideias dos anarquistas italianos. Que aí nós temos aí, a palavra anarquia significa estar ou viver sem governo. Por isso que eu expliquei, os anarquistas, eles não acreditavam numa sociedade regida pelo governo, pelos governantes. Eles acreditavam que o povo tinha condições de se autogovernar. Para os anarquistas, era a ausência de uma sociedade com a ausência de governo. Essa ideia, a partir de meados do século XIX, passou a configurar um dos princípios básicos de uma doutrina que afirmava que a autoridade não deveria emanar de uma instituição governamental, mas a própria sociedade e das relações entre os indivíduos. Os anarquistas defendiam mudanças políticas, econômicas e morais proposta a eliminação do Estado, do capitalismo e das religiões, pois negavam a autoridade governamental, a propriedade privada e a moral religiosa da época. Então, as ideias anarquistas, eles pregavam que a ausência do Estado, a ausência de governo, uma sociedade que se autogovernasse. Eles também não concordavam com as questões da sociedade, com o poder da questão da religião. Eles condenavam o sistema econômico chamado capitalismo e que também eles defendiam que a sociedade, o povo se autogovernasse, que o povo não precisava do Estado enquanto governo. Segundo as ideias do anarquismo, e foram essas ideias que chegaram aqui no Brasil, trazidas pelos italianos. Aqui nós temos a luta dos trabalhadores. Nós vimos na aula passada, na videoaula passada, que a vida desses trabalhadores, dos primeiros operários, dos proletariados, ela não foi fácil. Era uma vida difícil, mas que esse ao longo também da caminhada, eles vão, se unindo e eles vão começando a reivindicar, eles começam a lutar melhores condições de trabalho, que eu também já falei na aula passada, que para que os trabalhadores tivessem conquistas, tivessem direitos e melhorassem as condições de trabalho, eles começaram a fazer o quê? A participar de luta. Eles começaram a lutar. Eles não aceitaram as péssimas condições que viviam
sem lutar. Eles começaram a se organizar, eles começaram a lutar por melhores salários e condições de trabalho. Aí vão surgir associações, que dessas associações surgem o quê? Os sindicatos. E também antes dessas associações, vão os trabalhadores, eles vão fazer movimentos. Vai surgir movimentos que eles estavam lutando por melhores condições de vida. Então, os operários ingleses do século XIX não aceitaram pacificamente as condições de trabalho às quais eram submetidos. As divulgações das ideias. Os operários ingleses entraram em contato com as ideias socialistas e anarquistas por meio de jornais e panfletos que eram distribuídos clandestinamente. Clandestinamente era distribuído escondido, porque se o patrão pegasse os operários lendo esses jornais, eles eram punidos, eles eram castigados e muitos até perdiam seus empregos, pois eram proibidos. Além de publicar artigos que criticavam a exploração do trabalho na fábrica, os jornais e panfletos denunciaram as condições de vida precária dos trabalhadores e ainda informavam sobre as reivindicações do proletariado, as reivindicações dos trabalhadores. Então, os trabalhadores começaram a se unir, eles começaram a ler as ideias do socialismo científico, divulgada, defendida, criada por Karl Marx, por Frederico Engels. Eles começaram também a ter acesso ao conhecimento das ideias anarquistas, e essas ideias contribuíram para que a união deles contribuíram para que eles começassem a reivindicar, começassem a lutar por melhores salários e por melhores condições de trabalho, e não aceitar, né, a forma como eles eram tratados e os salários que recebiam. É tanto que, se os trabalhadores nos dias atuais têm direitos, foi fruto da luta desses trabalhadores ao longo da história. Nós vamos ver aqui os primeiros movimentos de trabalhadores contra o quê? As péssimas condições que viviam. Então, inconformado às greves e os motins, muitas vezes o trabalhador, até nos dias de hoje, utiliza a greve. Ele faz greve quando as condições de trabalho são ruins, e quando não existe outro meio de negociação com os patrões, é que ele usa também o instrumento da greve. A greve também é um instrumento de luta da classe trabalhadora, sempre foi e até nos nossos dias ainda é. Então, inconformado com as injustiças às quais estavam submetidos, muitos operários manifestaram seu descontentamento por meio de greves e motins. No início do século XIX, por exemplo, aconteceu o movimento ludista, eles foram chamados de quebra-máquinas, porque eles acreditavam que as péssimas condições que eles viviam, os baixos salários que recebiam e todo o ambiente das fábricas ruim, sem ventilação, escuro, sem nenhum tipo de higiene. E quando eles sofriam qualquer acidente de trabalho, era entregue à própria sorte. Eles acreditavam que a culpa daquela situação era das máquinas. Por isso que alguns grupos de operários, eles se reuniram e começaram a ir para as fábricas quebrarem as máquinas. Por isso que eles foram chamados de quebradores de máquina. Que se tem registro que esse movimento ludista tem esse nome em homenagem a um dos líderes do movimento, Led Nude, mas que muitos historiadores chamam a atenção que não se tem registro realmente que comprove a existência desse líder.
mas sim que existiu esse movimento ludista, que eles também, por eles irem para as fábricas, principalmente para as oficinas de têxtil, que as primeiras fábricas foram as fábricas têxteis, e eles quebravam todo o maquinário como forma de protesto. Já que eles ganhavam baixos salários, muitos casos também, os operários passavam fome. Eles não tinham uma boa alimentação porque eles não tinham salário suficiente para comprar uma alimentação digna. Então, muitos também, eles saqueavam armazéns e por conta dessa questão, por falta de alimentos, por passarem fome, que era uma forma também de protesto. Outras vezes, a revolta era provocada pela fome, por não ter condições financeiras para comprar os alimentos. Os operários organizavam motins, movimentos, que saquear quer dizer roubar, mercearias e armazém, para garantir a sua sobrevivência. Observe na imagem aí, representando o movimento ludista, que também conhecido como os quebradores de máquina. Só que depois eles vão perceber que os problemas não estão nas máquinas, mas sim nas relações de trabalho. Por isso que Marx diz que para se ter uma sociedade melhor, sem explorado, que no caso explorados são o quê? Os trabalhadores, os proletariados e os exploradores. Quem são os exploradores? A burguesia, os burgueses, os capitalistas, os donos das fábricas. Era preciso que houvesse uma mudança social, uma mudança dentro da sociedade. E essa mudança seria feita por quem? Pelos proletariados. Aí ele chamava a atenção que toda a luta ao longo da história tem sido o quê? Uma luta de classe. E ele dizia muito, tem uma das suas frases muito conhecida, a frase de Karl Marx, que é: trabalhadores de todo mundo, univos. Os trabalhadores precisavam se unir para reivindicar condições melhores de trabalho e salários. Que eles unidos, ele seria mais fortalecido. E que isso se resista ao longo da história. O resultado das conquistas da classe trabalhadora foi fruto da luta dos trabalhadores ao longo da história. Nós temos aí a organização sindical, os primeiros sindicatos, como forma de resistência à exploração capitalista. Os operários fabris, os operários das fábricas, se organizaram e formaram associações de trabalhadores. Lembre que eu expliquei, comentei. Essas associações de trabalhadores, elas vão resultar nos sindicatos. Essas associações, conhecidas como TUM, eram formadas por diferentes profissionais, eram formadas por vários profissionais. Era a coletividade dos trabalhadores. Vários profissionais eram associados, como sapateiros, pedreiros, mineiros, mecânicos, tecelões, livreiros, carpinteiros e assim por diante. Essas associações foram se fortalecendo ao longo do tempo e deram origem ao Sindicato dos Trabalhadores. Vocês conhecem algum sindicato? Na nossa cidade tem sindicato? Vocês já ouviram falar? Turma, um sindicato que eu acho que vocês já ouviram falar é o Sindicato dos Trabalhadores Rural, né? Eu, por exemplo, tenho o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que é o sindicato da categoria na qual pertenço, que eu sou uma trabalhadora em educação. Tem o Sindicato dos Professores, assim também como tem o Sindicato dos Funcionários Públicos e vários outros sindicatos, que são associações que vão garantir
os direitos dos trabalhadores e lutar também na construção de uma sociedade melhor, mais justa. E as condições que lutam pelas condições de trabalho e também lutam pelo salário dos trabalhadores, já uma vez que o trabalho é o alimento do trabalhador. O salário é o alimento do trabalhador. O trabalhador vende sua mão de obra em busca de quê? De um salário. Então, o salário é o nosso alimento. Nosso, porque eu sou uma trabalhadora. Me encaixo na classe de trabalhadores. Temos aí as conquistas dos trabalhadores. Então, tiveram várias conquistas. Organizados em associações, os operários passaram a reivindicar melhores condições de trabalho a partir da década de 1830. Eles conquistaram seus primeiros direitos trabalhistas. Vejam aí os direitos. Aprovação de leis que com regulamentação o trabalho de crianças e jovens. Essas leis estipulavam, por exemplo, que a criança de 9 a 13 anos de idade trabalharia no máximo 6 horas diárias. Na década seguinte, a redução da jornada de trabalho das mulheres. Outro também que a gente abre um parênteses aqui também. Para que as mulheres tivessem as conquistas que elas têm hoje, que eu me encaixo como mulher, foi fruto da luta de mulheres ao longo da história. É tanto que nós temos aí o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que muitas pessoas questionam, para que esse dia? Mas que é preciso por quê? Porque as mulheres, elas sempre foram consideradas seres submissos aos homens, inferiores aos homens. Para que as mulheres, mostrassem sua capacidade, mostrassem que é um ser tão capaz quanto o homem, precisou que elas lutassem por isso. Lutassem pelo chamado igualdade de gênero. Igualdade de gênero é igualdade entre homens e mulheres, para que a mulher não fosse vista como um ser inferior ao homem, enquanto gênero masculino, mas que ela fosse vista como igual, com igualdade, que é um ser tão capaz. Não é por ser mulher que ela deve ser submissa. Não é por ser mulher que deve ser ter preconceito, de ser considerado um ser incapaz. E que, infelizmente, ao longo da história, as mulheres eram consideradas, tinham essa visão. Hoje não, que está se mudando, essa mudança de mentalidade está acontecendo, porque fruto de quê? Fruto da luta das mulheres pela questão da igualdade, na questão de salário, na questão das oportunidades de trabalho, dentro da sociedade, ela ter seu espaço enquanto ser humano, que não é nem melhor nem pior do que os homens, ao longo da conquista das mulheres. Tem um filme muito interessante que eu deixo aí como dica, se vocês tiverem condições, que é interessante assistir, que são As Sufragistas. Um filme interessante que conta a luta das mulheres pela conquista do voto e que também a luta das mulheres para serem reconhecidas enquanto ser humano de direitos e deveres. A questão do empoderamento feminino, da mulher ter seu espaço dentro da sociedade, que não sofra discriminação por conta de ser mulher. Aquela questão da mulher ganhar visibilidade, ter um empoderamento feminino. Não para mostrar que seja superior ao homem, não. Para a questão da igualdade. Por isso que diz igualdade de gênero. Então, aí tem aí. Na década seguinte, a redução da jornada de trabalho de mulheres. Por volta de 1850, os homens também conseguiram reduzir sua jornada. Repare que a jornada de trabalho
hoje são 8 horas. Além da diminuição da carga horária, as novas leis instituíram horários de pausa para os operários que pudessem fazer suas refeições, descanso da hora do almoço e descansar entre os períodos de trabalho, porque eles não tinham. E, entre outras, essa foi as conquistas que nós destacamos dos trabalhadores no período da Revolução Industrial e que chegaram até nós, nos nossos dias. Agora, turma, nós vamos para o nosso... Temos aí um outro movimento, que é a Carta do Povo, ou o movimento cartista, que dá esse nome movimento cartista porque é uma carta do povo. Os operários, eles vão reivindicar e vão fazer um abaixo-assinado reivindicando o direito de votar e de ser candidato no parlamento inglês. E esse documento que vocês estão vendo até a imagem vai ser chamado a Carta do Povo. E quem participou desse movimento são chamados cartistas. Por isso que esse movimento também é um movimento que está relacionado à luta dos trabalhadores. A Carta do Povo foi um manifesto enviado ao parlamento inglês no ano de 1838, em nome do proletariado da Inglaterra, ou seja, em nome dos trabalhadores da Inglaterra. Nesse manifesto, os cartistas, ou seja, os operários, ligados àqueles movimentos, reivindicaram o direito de voto de todos os homens maiores de 21 anos, eleições anuais para o parlamento, pagamento de salário dos parlamentares, voto secreto, fim do crédito cinzentário para se candidatar ao parlamento e igualdade entre os distritos eleitorais. Que para se candidatar, esse fim do crédito cinzentário era que o candidato ele teria que ter uma certa quantia. E para se ter uma certa quantia, sendo operário, sendo um trabalhador, ele nunca poderia ser um candidato. Então, a Carta do Povo, os cartistas, também é um movimento da luta dos trabalhadores no período da Revolução Industrial. Nós temos aí agora as questões da página 118. Nós iremos responder a questão 4, 5 e 6 só. Na aula passada nós respondemos 3 questões. Nessa aula agora nós vamos responder mais 3 questões. Que vocês respondam e deixem essas questões no caderno. A quarta questão é que temos aí o quê? A questão que vocês irão escrever um texto escreva um pequeno texto comentando as principais ideias de Karl Marx, que vocês podem irem aí na página 112 do livro, que vocês podem ler, podem também aumentar o conhecimento de vocês em outras fontes. Repare que Karl Marx ele vai defender do socialismo científico e que ele disse que para que houvesse mudança dentro da sociedade era preciso que os trabalhadores estivessem unidos e que as melhorias que o trabalhador deveria ter, né, essa questão de se livrar das péssimas condições de trabalho, deveria partir dos trabalhadores, através de quê? Da união, da luta de classe, que só iria ser construída uma sociedade mais igual, mais justa, quando essas transformações fossem realizadas pelos trabalhadores. Era por isso que os trabalhadores precisavam se unir e era importante que os trabalhadores tivessem essa consciência da classe que pertencia. Vai por essa linha, certo, turma? Aí vocês vejam aí que Karl Marx, ele elabora
Ele elaborou a teoria do socialismo científico. Como eu já falei, ele escreve um livro, ele escreveu vários livros, mas relacionado à questão do socialismo científico, tem um livro aí, Manifesto Comunista, ou Manifesto do Partido Comunista, que Marx acreditava que para transformar a realidade dos operários, era necessário mudar o quê? Mudar a maneira como a sociedade via o capitalista, a maneira como o capitalista estava organizado. Por isso, era preciso que acabar com a propriedade privada, que a propriedade privada quer dizer que a propriedade tivesse dono, as fábricas deveriam pertencer a quem trabalhava nelas, quer dizer, as fábricas deveriam pertencer aos trabalhadores, e os trabalhadores ter a consciência de sua condição para que realizasse as mudanças sociais. E essas mudanças, elas aconteciam com a luta de classe. Qual a classe que ele está se referindo que precisava lutar? A classe trabalhadora, os trabalhadores. Por isso que ele dizia também, trabalhadores do mundo univos. Quando ele dizia assim, que os trabalhadores do mundo univos, era que para os trabalhadores se unir, estarem unidos, porque a união dos trabalhadores, a luta coletiva, seria melhor para as mudanças sociais. Porque ele dizia que ao longo da história, toda a luta era a luta de classe. Luta de classe entre dois grupos antagônicos, dois grupos diferentes. O proletariado, os trabalhadores e a burguesia, que era os donos das fábricas. O 5. Explique com suas palavras o que é anarquismo. Aí, assim, a questão 5, que vocês vão explicar com suas palavras o que é o anarquismo, aí vocês podem dizer assim, os anarquistas, eles acreditavam que, as ideias anarquistas, que eles pregavam, eles divulgavam o que? A ausência do governo, né? Tanto a ausência do governo, que eles não tinham, que a autoridade não deveria emanar de uma instituição governamental, mas da própria sociedade e das relações entre os indivíduos. Por isso que eles acreditavam na construção de uma sociedade sem Estado, sem governo, que essa sociedade se autogovernasse para que pudesse se construir uma sociedade mais igual, segundo as ideias do anarquismo, que vocês voltem também para a página 112 e façam a leitura. A 6ª questão tem dizendo aí o quê? O que foi o movimento ludista? O movimento ludista foi um movimento realizado por quem? Por trabalhadores, que eles vão, né, estar nas fábricas, eles invadem as fábricas e começam a quebrar as máquinas, porque eles pensavam que a situação de exploração que viviam era culpa das máquinas. E por isso, inconformado com as injustiças, eles começaram a se reunir e começaram a quebrar as máquinas como forma de protesto. Então, o movimento ludista ocorreu no início do século XIX. Esse movimento era formado por operários que, inconformados com as injustiças a que estavam sendo submetidos, manifestaram seu descontentamento como forma de protesto, invadindo oficinas têxteis e quebrando as máquinas. Por isso que eles foram também chamados quebradores de máquinas. Então, a nossa videoaula está chegando ao fim. Espero que vocês respondam a atividade e fiquem todos bem. E até o nosso próximo encontro. Tchau, turma.